Meninas, bom dia. Que amanhecer maravilhoso na presença do Senhor. Você está no lugar certo. E a nossa personagem de hoje, a nossa escolhida de hoje é Sara. Sara, minha gente, poderia ser uma personagem de filme, viu? Pelo que ela viveu, pelas coisas que ela enfrentou. E foi escolhida a dedo essa música, viu? Kate não sabia qual era a personagem, mas ela colocou aí, escolheu uma música sobre promessa, e realmente Sara é a mãe da promessa, na verdade, é a mãe da fé. E nós vamos abrir nossas Bíblias, gente, em Gênesis capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 1. 12, verso 1. E Deus disse a Abrão: Abrão, saia da sua casa, da sua terra, de perto da sua família e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uau! Deus fez essa promessa para Abraão e também para Sara. Essa promessa foi feita para uma família. Afinal de contas, Abraão já era casado com Sara. Abraão tinha mais de 70 anos. Sara tinha mais de 60 anos. Então, foi algo realmente fora do comum, fora do esperado. Imagine você na sua terceira idade, querendo aproveitar a sua aposentadoria, e Deus diz assim, ó, não, a minha escolha, a partir de agora, a sua vida vai ser outra. Então, escolhida para viver uma nova vida. Escolhida para viver num lugar onde você não conhece. Escolhida para viver experiências e acreditar no invisível. Deus não tinha se apresentado fisicamente para Abraão. Abraão estava ali numa terra, Abraão e Sara estavam aqui, inclusive se chamava Sarai, que significa minha princesa. Olhe só como ela era linda, não é, para receber esse nome. Inclusive Gênesis 12, verso 11 fala do medo de Abraão. Na terra onde eles estavam, passou por uma grande fome. E eles precisaram migrar para o Egito. E Abraão tem medo, pelo tamanho da beleza de Sara. Não. Eles não vão me poupar. Quando disserem, que mulherão! Esse homem é mais de 70 anos, vamos dar um destino para ele, vamos casar com essa mulher. Ele teve medo. Ele pensou em se salvar diante da beleza de Sara, da formosura dela, da elegância, da postura dela, né? Da forma como ela se conduzia. Abraão temeu sua vida e disse, eles não vão poupar minha vida, não. Eles vão fazer tudo por essa mulher, que inclusive já não era tão jovem assim. Olhe só a importância, né? Que Abraão dava para a beleza de Sara. E acontece que nessa migração acontece fome, acontece esses desajustes, né? Abraão, que era meio irmão de Sara. Realmente, ele era por parte de pai irmão de Sara, mas a mãe de Sara era diferente. Mas veja como a genética era assim tão pura, tão, digamos, mais heterogênea, que dois irmãos se casando e os filhos não tinham problema algum, né? Hoje já não dá, não tem a mínima condição disso. Mas Abraão disse assim, Sara, eu preciso que você sustente a minha mentira. Nós estamos indo para o Egito e eu tenho certeza, Abraão já prevendo o futuro, eu tenho certeza que quando a gente chegar no Egito, quando as pessoas virem a sua beleza, vão levar você para o harém do faraó. Então, sustenta essa mentira. Mas Deus, gente, é tão maravilhoso. E Ele nos escolhe. E Ele sustenta essa escolha mesmo diante dos nossos erros, das nossas más escolhas. Porque Sara poderia olhar para Abraão e dizer, que isso? Eu sendo sua esposa, vou passar por esse perigo? Porque esse homem, eu vou estar no harém, no palácio desse homem, eu vou estar sujeita a tudo
tudo que ele me permitir. Que força eu tenho? Eu já sou idosa. Que força eu tenho para lutar com os soldados de Faraó? Que força eu tenho para lutar contra a maior autoridade do Egito? Mas, queridas, olha o lugar de Sara de confiança. Eu confio no meu marido. Eu confio que Deus chamou meu marido. Eu acredito que a minha família está dentro de um ministério. Não vou chorar. Meu Deus. Então eu vou. E Sara se submete a isso, mas Deus intervém, querida. Isso é muito forte. Deus conhece o seu limite e ele sabe o seu propósito. Não duvide. E Sara se submete a isso. Acontece justamente o que Abraão imaginava. Então, Sarai, na época, foi levada para dentro do palácio. E lá, queridas, Deus manda pragas, doenças. E Faraó disse: minha nossa, desde que essa mulher chegou aqui nesse palácio, que não tem ninguém com um pingo de saúde, então tem alguma coisa errada. Alerta. Flores, prestem atenção ao corpo de vocês, porque o nosso corpo também fala aquilo, é um sinal daquilo que a gente, da forma como a gente está vivendo. Então, se há dor de cabeça, Flor, se você está com dificuldade de dormir, se você está com dificuldade de evacuar, todas as coisas são sinais para mostrar que a forma que você está vivendo precisa ser ajustada. E Faraó, queridas, o espírito de profecia fala que Deus permitiu, porque Deus poderia não ter permitido isso. Mas Deus permitiu isso para salvar Faraó de cometer um erro grave. Porque Deus poderia ter permitido essa circunstância para dar e permitiu também para dar um sacode em Abraão. Dizer, meu filho, o que é que tu estás pensando? Acorda. Se eu prometi tirar você da sua casa e lhe abençoar, no meio do caminho não vou desistir de você. Acorda. Muitas vezes, querida, Deus permite coisas esquisitas na nossa vida para que a gente desperte. O que é que está esquisito aí na sua vida? Se alerte. Tem filho que está desconfiando do seu amor. Tem filho que está com problemas de relacionamento, filhos agressivos, esposos agressivos. O que é que eu estou fazendo para, quem sabe, colaborar com essa situação? Será que eu não estou sendo a pivô, a responsável por isso? Então, alerta. Abraão foi o responsável por deixar Sara numa situação difícil. Deus intervém porque vê que a força de Sara não é suficiente. E daí, Abraão, Faraó disse assim: você tá louco? Leva essa mulher daqui. Eu não quero cometer esse pecado, não. O seu Deus é tão poderoso, ele moveu essa doença aqui no Egito, dentro da minha casa. Ó, show, fora. E aí Sara volta. Queridas, o plano de Deus, ele é retilíneo. A vontade de Deus, ela é perfeita, ela é clara, mas ela acompanha os altos e baixos da nossa decisão. Então, muitas vezes a gente diz assim, fulana, você está bem? Irmã Maria, você está bem? A pessoa diz assim, todo jeito que Deus quer. Desculpe, querida, tá não. Tá não. Do jeito que Deus quer, querida, você já estaria no céu, ó. Do jeito que Deus quer, a humanidade não teria pecado. Nós não estamos como Deus quer. Nós estamos de acordo com as nossas escolhas. Veja que nós somos consequência de escolhas, nós somos resultado de escolhas. Então preste atenção na sua escolha. Não deixe seus filhos correndo perigo, fazendo más escolhas para eles. Sabe, ao guiar o seu carrinho dentro do supermercado, pense, que tipo de filho? Qual é o peso que eu quero que ele tenha? Que saúde eu quero que ele tenha? Então eu vou ter cuidado, eu vou colocar aqui dentro desse carrinho. Sabe, Flores, nossa vida, Deus está no controle da nossa vida, está, mas ele nos dá liberdade para sermos submissas à sua vontade ou sermos independentes dela. Aconteceu com Eva a semana passada e acontece conosco todos os dias. Então preste atenção, qual é o resultado que você quer? Então você precisa tomar a decisão correta.
No fundo, Abraão estava com medo porque talvez quando ele saiu de casa, a espera dele é que fosse tudo perfeito, que não tivesse fome, que não precisasse migrar. Mas sabe, queridas, Deus sabe o que permite. A fé de Abraão aqui, ela foi testada e ela foi desaprovada. A fé de Sara foi provada e foi desaprovada. Ela não fez aquilo que deveria ter feito. Mas o que a gente pode tirar de lição desse momento? Ela foi leal ao seu esposo. Ela confiou que Deus colocou ele como sacerdote do lar. Nós falamos um pouco disso no pós-culto e eu quero abrir aqui com muito carinho. Nós estamos confiando no nosso esposo? Nós estamos dando espaço para que ele seja o sacerdote do lar? Ou nós estamos preocupadas em ocupar todos os espaços da nossa casa, para não dar espaço para ninguém? Sara provou aqui que confiava no seu esposo. Sabe, queridas, quando a gente vive desconfiando de tudo e de todos, sem dar margem para as pessoas serem o que são, especialmente o homem da casa, protagonizar o seu papel, nós estamos fugindo do nosso lugar. E Sara fugiu do lugar dela. Porque nesse momento ela deveria questionar Abraão. Mas, no fundo, Deus, sabe, ia permitir essa situação para dar maturidade a Sara. Sabe, queridas, no nosso lugar feminino, entendendo que nós fomos escolhidas, existe espaço para o seu marido, para o seu irmão, para o seu pai ter o lugar dele. Não somos nós que preenchemos todos os espaços, não. Só Cristo consegue preencher todos os espaços e ter equilíbrio na ação de cada espaço. A gente exagera. Então, a gente acha que o pai não está presente, ou a gente acha que ele não está exercendo o papel assim de forma que deveria, a gente vai esperar aí, que eu aqui resolvo. Então, nós estamos nos colocando num lugar de salvadora e o corpo fala. Aí a gente está exausta, as dores musculares, a insônia, tantas coisas, queridas. E o corpo está dizendo, Deus está dizendo, seu lugar é de submissão. Esse é o único lugar seguro para você. E Sara continua a sua história. Sara ainda, novamente, em uma outra situação, Abraão diz assim, Sara, por favor, sustente essa mentira novamente. Diante do rei Abimeleque, você é linda, você é uma princesa. Ele vai te levar para o harém. Mas lá Deus revela em sonho para um rei pagão. Sara é casada. Gente do céu. Gente do céu. Quantas vezes as coisas voltam para o mesmo lugar? Só para que a gente aprenda a confiar. E Sara novamente sustenta em forma de lealdade. Queridas, a única lealdade que nós precisamos sustentar é a nossa lealdade diante de Deus, aos princípios. Mas se o seu esposo está fazendo uma coisa errada, ore e advirta-o. Agora, não como mãe, viu? Não como mãe. Porque sabe como é que a gente faz como mãe? Lava esse pescoço. Olhe, você está sempre esquecendo coisas. Olhe, nananana. Ainda mais com uma mãezinha assim, né? Deus abençoe essa mãezinha. Mas esse não é o lugar que Deus escolheu para uma esposa. Esse não é um lugar que Deus escolheu para uma mãe, tá? Uma mãe de um filho adulto, não é mais esse lugar, viu? Lave o pescoço, olha, não esqueça isso, não. A gente tem que ter cuidado. O nosso papel, no nosso lugar, é o único espaço que nós temos força. Se nós não estamos no nosso lugar, se nós estamos ocupando um lugar que inclusive deveria ser da consciência e responsabilidade da pessoa, nós estamos no lugar errado. E isso tem um preço. Isso tem um preço. Isso tem um preço. Mente exausta, corpo exausto. Mas Sara, gente, Deus não desiste de Sara, assim como Deus não desiste de você. Abraão saiu diante do rei Abimeleque e esse sonho mexeu tanto com Abimeleque que ele disse assim, olhe, leve aí bois, leve aí o que você quiser, mas saia daqui. Expulso para Henrico. Gente, que Deus é esse, generoso, mesmo diante do nosso erro.
E nem é por isso, gente. Não é por isso que nós temos o direito de continuar errando, tá? As coisas acontecem e se repetem para que a gente finalmente aprenda uma lição. Aprenda uma lição. Eu te fiz uma promessa e eu vou sustentar essa promessa, independente do que aconteça. Qual foi a promessa que Deus fez para sua família? Uma promessa muito semelhante Deus fez para minha família quando eu saí de Natal. Muito semelhante. Eu vou cuidar de você. E nos altos e baixos que eu vivo no ministério, não vale a pena desconfiar de Deus. Não vale a pena. O único lugar, queridas, onde nós temos força é no lugar de confiança. Então, se Deus está dizendo para você, seja fiel a mim, eu estou sendo fiel a você. Devolva o seu dízimo. Aí você olha para o seu salário e diz assim, minha nossa, Senhor, como eu posso ser fiel? E Deus está dizendo, disse para Sara, e está dizendo para você, eu estou sendo fiel, sou eu dono de tudo. Eu estou vendo tudo, eu te conheço. Eu sei da sua história. Eu conheço seus medos. Sara tinha medo de perder a confiança de Abraão. E por isso ela foi a lugares que ela não deveria. Mas Deus, em seu amoroso cuidado, sustenta Sara, cuida dela, livra ela dos perigos por 2 vezes na mesma situação. Eu quero dizer para você, querida, confie em Deus. As promessas de Deus de sustentar a sua família. Conversei com uma irmã em semanas anteriores e ela disse, pastora, meu marido saiu de casa, eu tô com medo. E Deus está dizendo para você, confie em mim. Confie em mim, você foi escolhida. Escolhida para ser mãe, escolhida para ser filha, escolhida para ser uma profissional. E o meu compromisso com você não se sustenta quando está tudo bem. Se sustenta o tempo todo. Eu não vou te abandonar no caminho. Você não está sozinha. Creia, creia. Diante da doença. Quantas vezes a gente teme, como Marinha disse, quantas vezes a gente teme dizer assim, Senhor, está nas tuas mãos. Porque, no fundo, a gente confia mais na esperança dada por médicos do que a voz de Deus e o destino dele. Mas nós fomos escolhidas para crer, querida. Escolhida para crer. Crer no plano de Deus. Crer nas virtudes que ele está fortalecendo em mim nas situações que eu vivo. Mas o ponto alto da vida de Sara não está aí. O ponto alto da vida de Sara, queridas, é na promessa de ser mãe. Na promessa de ser mãe. Mas Sara esperou essa promessa mais de 20 anos do tempo que ela foi dada. Promessa verbalizada por Deus. Até o momento que ela engravida, mais de 20 anos de espera. E nesse momento, temendo mais uma vez perder, perder tempo, perder oportunidades, Sara desliza novamente e dá uma ideia desastrosa para Abraão. Abraão, toma Agar, a minha serva. Deve ser esse método. Nós já esperamos 10 anos. E eu estou ficando cada vez mais velha, Abraão. Não dá para esperar mais. Vamos fazer do nosso jeito. Deve ser assim que Deus quer. Meninas, como é desastroso a gente achar coisas diante do plano de Deus. Só dar um passo. Só é seguro dar um passo se Deus disser, é esse, filha. E Sara, com essa atitude, é dessa vez Abraão que não reflete sobre a decisão. Diz, tá bom. Foi um adultério consensual, ele consentiu. E, gente, o que nós estamos vendo lá no Oriente Médio, e há mais de 4.000 anos, advém de uma decisão, ou de várias decisões, onde Abraão e Sara não confiam em Deus. E olha o que aconteceu, nasce Ismael, Agar acaba sendo agressiva, acaba desprezando Sara, e Sara
não sabendo como lidar com isso, disse para Abraão: não quero mais eles aqui não. Deus, dê teus pulos. Ela é tua família. Esse filho, essa mulher aí, não é minha família, não. E Abraão, aflito, ouve a voz de Deus, e Deus promete cuidar de Agar, e ele abre mão disso. Queridas, nós também fomos escolhidas para quebrar ciclos tóxicos. Olhar para a nossa situação. Tem pessoas que estão vivendo circunstâncias tão difíceis, mas ainda indo e se repetindo. E não entenderam ainda que é preciso quebrar ciclos. Quais são os ciclos tóxicos que você precisa quebrar? E a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do tóxico, viu? Porque hoje tudo é tóxico. Então alguém me dá a mínima crítica, o mínimo conselho, eu já estou dizendo, ai, tóxico. Não é isso. Mas nós fomos escolhidas, queridas, para confiar, para acreditar. E se a gente não acredita, a gente vive uma vida muito difícil, achando que tem que ser tudo na nossa força. Mas Deus não desiste de Sara. O propósito da vida de Sara não estava nas mãos dela, estava nas mãos de Deus. E eu quero dizer, querida, se você errou, se você vê situações se repetindo, se você está colhendo frutos de uma má decisão, Deus continua acreditando em você. Você foi escolhida. Não duvide disso. E mesmo diante da incredulidade, ou realmente você olhar para o seu corpo, ver as modificações, 80 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos, e diz, meu Deus, como é que eu vou ser mãe? E eu quero dizer para você, querida, envelhecer não é uma opção. Todas nós estamos envelhecendo. Isso significa que ao olhar para o seu corpo, você não deve ficar dizendo, ai, olha esse, ai, esse. Você tem que olhar para o seu corpo e dizer assim, eu vou cuidar. Foi Deus que me deu, é um presente. Eu vou envelhecer, mas eu escolho, como escolhida para um propósito, eu preciso escolher, sabe, ser coerente com esse chamado. Se Deus me escolheu para ser uma princesa, se Deus me escolheu para ser mãe de uma geração, que foi o caso de Sara, ou eu me cuido, ou eu não vou ter competência para ouvir a voz de Deus, para obedecer. Então eu preciso me cuidar. Mesmo que seja na velhice, mesmo que seja depois dos 50 anos, 60 anos. Independente da fase que você esteja, lembre-se, a escolha de Deus não exime as nossas escolhas. Faça escolhas coerentes com o chamado de Deus. Se Ele te chamou para cuidar da sua família e você não se cuida, o seu chamado não vai ser completamente cumprido, porque faltou obediência da sua parte. Então eu tenho certeza que Sara, mesmo nessa idade, sabe, ela precisou cuidar dela. Então olha para você, olha no espelho. O espelho, ele não é tudo, mas ele é uma parte. O que é que diante do espelho está lhe incomodando? E vamos ter cuidado com o nosso olhar também. Porque muitas vezes a gente está vendo coisas que nem o médico mais criterioso estaria vendo. Mas eu estou acima do peso, eu preciso cuidar da minha pele, eu preciso cuidar do meu cabelo. O que é que eu preciso fazer para cumprir o propósito de Deus? Que requer a minha imagem, viu? Deus quer você linda. Deus quer você dentro do seu peso. Deus quer ver você, querida, dentro da sua profissão, exercendo, sabe, no brilho, na potência. Deus quer você nesse lugar. Haja em coerência. Certo? Então não fuja, não tenha medo, como Sara teve medo. Sustente o propósito de Deus com boas escolhas. Então, para eu estar dentro do meu peso, o que é que eu preciso fazer? No meu caso, eu estou caminhando 4 quilômetros por dia. Ai, gente, eu estou com dores articulares, viu? Vou a um reumatologista descobrir o que é que é. Mas eu vou com dor.
Tá chovendo, todos os dias está chovendo, mas eu vou com chuva. Porque para sustentar o propósito de Deus na minha vida, eu preciso fazer escolhas coerentes. Se eu quero ter saúde para falar, se eu quero ter saúde para apresentar esperança para mulheres, se eu quero ter esperança para cuidar da minha família, força, eu preciso agir com coerência. No meu carrinho de compras, na forma que eu escolho a minha vida, na atividade física, naquilo que eu coloco dentro da minha mente. Se eu passar tempo aqui, ó, minha família aqui. Se eu passar tempo me distraindo com o celular, queridas, eu não vou cumprir o plano e o propósito de Deus. Sara viveu um chamado. Com todos os altos e baixos, Deus sustentou a promessa com ela. E ela recebe um belo dia, depois de tantos anos de casada, depois de tantos anos de espera, ela sente uma coisa em comum. E era um filho. Minha nossa. E o seu filho recebe um nome justamente que, digamos, resumiu o momento que ela estava vivendo. Riso na velhice. Felicidade. Sabe? O cumprimento da promessa. E pode ser, queridas, que nós vivamos toda a nossa história. E só no final as coisas façam sentido. Preste atenção. Ser escolhida por Deus não significa entender tudo o que acontece. Ser escolhida por Deus e aceitar esse chamado quer dizer, independente de não entender. Senhor, eu não estou entendendo. Eu nem queria ser mulher. Eu nem queria estar nesse papel. Mas eu aceito, Senhor. Eu obedeço. Quero estar nesse lugar. Um lugar de obediência. Mesmo sem entender o rumo da minha vida, eu quero ser coerente. Eu quero ser obediente. E Sara finalmente entende o porquê de todas as coisas. Queridas, Sara, agora estou indo para o final. Sara é a única mulher que está na galeria da fé. 11:11, pela fé, Sara recebeu o poder de ser mãe. Não obstante o avançado, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por quem Ele é e porque Ele sustenta a sua promessa. Sara, muitas vezes, foi infiel. Ela teve medo, ela ficou insegura. Mas Deus é tão generoso que coloca ela, gente. Sara, você foi só fiel no finalzinho. Mas eu te escolhi. Você entra. Mãe de muitas nações. Para aquela que só teve um filho. Entende? E depois as gerações. Isaac, seu filho, só teve 2 filhos. E daí de Jacó continua. Jacó teve 12 filhos. Entende? Mas nós hoje, pela fé, fazemos parte dessa família. Queridas, independente dos nossos erros, Deus está disposto a nos dar uma nova chance. Porque você foi escolhida para crer nele, para confiar nele e sair do medo e ir para a confiança. Se está acontecendo alguma coisa na sua vida que está abalando a sua crença em Deus, se está acontecendo alguma coisa na sua casa, no seu trabalho, que você está se questionando, Senhor, tem certeza que ainda tem plano aí? A história de Sara. A história de Sara é um alerta. Sabe, é um lembrete. Deus é fiel. Confie nisso. Deus é fiel. E quando pensamentos vierem, quando a dúvida vier, lembre-se, Deus é fiel.
Deus é fiel. E Ele me escolheu, imperfeita como eu sou, insegura como eu sou, com os medos que tenho. Mas o meu lugar, dentro dessa escolha, é a obediência. E meu convite para você, quem deseja hoje dizer assim: Senhor, eu quero confiar. Eu preciso confiar. Mesmo que as coisas estejam agora totalmente fora do meu controle. Eu preciso confiar em ti, senão eu vou enlouquecer. Senão eu vou adoecer. Eu confio que existe plano. Eu acredito que existe um propósito, que as coisas não estão acontecendo como um castigo, que as coisas estão dentro do teu controle, que o Senhor está à frente e que eu quero acreditar, eu quero confiar e eu quero ser obediente. Eu quero ser coerente ao meu chamado. Amém? Tem as mãozinhas levantadas, graças a Deus. Nós vamos agora orar, queridas, pedindo que o Deus da fidelidade nos torne fiéis, porque nós fomos escolhidas para isso, escolhidas para a fidelidade, escolhidas para a confiança, escolhidas para acreditar. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado, porque o Senhor continua confiando em nós. Dentro das nossas imperfeições, da nossa insegurança, dos nossos medos, o Senhor permanece fiel. Tu és fiel e tuas promessas, Senhor, vão se cumprir. Obrigado, porque independente, Senhor, do que somos e do que estamos vivendo, o Senhor é poderoso para mudar a nossa realidade. Nos faz coerentes, Senhor, obedientes, para que nós possamos cooperar com os teus propósitos. Nos acolhe, meu Deus, porque esses medos só demonstram o quão humanas nós somos. Mas nos coloca no trilho, Senhor. Nos aponta o caminho. Isso é o que nós te pedimos. Nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém.